Paz e graça seja com todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 4. Eu tenho um título, o Memorial das 12 Pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados com a arca. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as pedras do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, no milagre que Deus havia acabado de efetuar, interrompendo as águas do Jordão, ele pede a Josué que erguesse um memorial, que escolhesse 12 homens representando cada tribo, fosse até onde a arca estava parada com os levitas, os sacerdotes, tirasse dali do meio do Jordão 12 pedras, colocasse nas costas, saísse do Jordão e Josué fizesse ali um monumento, um memorial. O que isso pode dizer para nós? Pelo menos 3 pontos importantes nós conseguimos extrair de um memorial. O primeiro é testemunho. Um memorial aqui, ele serviria como testemunho. Era para que as pessoas que participaram daquele milagre pudessem responder quando um perguntasse o que significa essas pedras. Então responderiam que o Senhor interrompeu aquelas águas e nós pudemos passar a pés enxutos do outro lado do Rio Jordão. Então, trazer à memória o que Deus fez, agora, trazer à memória o que Deus fez na minha vida, na nossa vida, serve como testemunho. Quando eu lembro dos feitos do Senhor e eu conto os feitos do Senhor, eu vou estar pregando para alguém que Deus é bom, que Deus é poderoso, porque Ele fez na minha vida. Ele fez, Ele me livrou, Ele me curou, Ele me salvou, Ele me protegeu. É um memorial. Deus, em toda a sua palavra, Ele está trazendo a memória do povo, lembrando o povo que os tirou do Egito, lembrando o povo que proveu para eles o maná todos os dias, que proveu água da rocha, que abriu o Mar Vermelho, agora que Ele abriu o Rio Jordão de uma maneira sobrenatural, que não dá nem para ter dimensão do que aconteceu ali com esse povo.
Deus nos chama a memoriais. A ceia do Senhor é um grande memorial, porque é para a gente lembrar do evento mais importante que aconteceu nessa terra. Que Deus mandou o seu filho, que ele foi esmagado ali naquela cruz, machucado ali naquela cruz, que derramou todo o sangue dele naquela cruz com um objetivo: salvar todo aquele que nele crê, salvar todo aquele que o receber. É um memorial, é instituído para nós comer do corpo, beber do sangue de Cristo como um memorial. É só este o objetivo, nos trazer a lembrança. Deus não tem problema nenhum de memória, mas nós temos. Precisamos estar lembrando, precisamos que outras pessoas nos lembrem. Eu gosto muito do Salmo 103, porque ele diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aqui Davi estava dizendo para a alma dele: minha alma, louve ao Senhor, bendiga o Senhor, não se esqueça de tudo que o Senhor já fez, de toda a provisão, de todo o livramento, de cura, e principalmente não esqueça do que Jesus fez para você, minha alma. E ele continua: por que eu não devo me esquecer? Versículo 3: porque é ele que perdoa todos os meus pecados e me cura de todas as minhas doenças. Ele que resgata a minha vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. É ele que enche de bens a minha existência, de modo que a minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E continua todo o Salmo 103 com razões para a qual eu devo louvar o Senhor, chamar a minha alma a prestar atenção para louvar o Senhor, para ter um memorial diante de mim, de todas as bênçãos, e não me esquecer de nenhuma das bênçãos que o Senhor tem me dado. Então nós temos aqui uma razão para memorial, que é o testemunho. É eu contar para as pessoas. É eu estar lembrando as pessoas, não só o que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho a palavra como um memorial. E ela já está conosco há mais de 2000 anos. E continua se renovando, e continua se renovando, e será sempre assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e eu devo estar trazendo ela e contando sobre ela para as pessoas. Um outro ponto importante de memorial é que ele nos fortalece, gera em nós fé e nos outros também. Então, quando eu me lembro dos livramentos do Senhor, quando eu me lembro o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu me lembro dos milagres, das provisões, eu me fortaleço nisso. É como um combustível para continuar. É como ter a minha fé fortalecida pelos meus memoriais. Vamos chamar de as minhas pedras, que são memoriais. Quantas pedras você tem? Quantas pedras eu tenho que não deve ser esquecida, que eu devo ter que estar sempre trazendo a minha lembrança? Quantas pedras você tem? Se você acha que não tem nenhuma, você está enganado, porque nós estamos vivos. Nós temos muitos benefícios para olharmos. E um ponto muito negativo de não se ter memorial
é um ponto negativo muito sério, destruidor, é que não tem como render graças ao Senhor, não tem como ser grato a Deus se eu não trago a lembrança. Se eu não tenho lembrança do que Deus fez para mim, eu vou terminar por ser uma pessoa ingrata, uma pessoa arrogante. Esse é um ponto muito negativo de não se ter memorial. E um outro ponto é de nós trazermos à lembrança o fortalecimento que eu já disse, servir de testemunho e lembranças. Lembrar, ficar meditando, lembrar de como era antes é uma coisa que nós devemos muito fazer. Como era antes, o quanto Deus já mudou, o quanto Deus já prosperou, se estivermos seguindo os mandamentos do Senhor. A vitória e o sucesso é certo nas nossas vidas. E o próprio Davi, é interessante que a memória de Davi, em Samuel, 1 Samuel 17 ao 34, quando Golias afrontava o povo de Deus, ninguém queria encarar Golias, Davi disse assim para Saul, Davi, entretanto, disse a Saul, no 1 Samuel 17, 34, teu servo tomava conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos de Filisteu. Davi trouxe a memória para enfrentar um grande desafio, era grande mesmo, né? Golias era grande. Diz teólogos que deveria ter quase 2,5 metros a 3 de altura. E quando Davi viu ele trouxe a memória que Deus foi com ele e ele enfrentou o urso e enfrentou o leão para livrar as ovelhas do pai da morte. Ele não deixou essa memória lá atrás. Ele não olhou para Golias e viu aquela estatura, toda aquela armadura na mão de Golias e enfrentou ele de qualquer maneira. Ele trouxe a memória, aquela memória trouxe força, trouxe fé e ele disse, eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Muito lindo essa atitude de Davi para nos ilustrar que Davi trouxe uma das suas pedras de vitória. E depois a palavra do Senhor diz assim, que Deus, ele exaltou a Josué naquele dia. No versículo 14, naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveram, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saísse. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinha posto os pés em terra seca. As águas do Senhor voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. É o que eu disse no capítulo anterior. Se estivermos pertinho do Senhor, habitando no esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 disse, estamos em segurança.
A arca do Senhor ali era a presença do Senhor. Ela que estava fazendo a barreira de águas, a contenção de águas, a presença do Senhor. Assim que eles tiraram os pés, que a presença do Senhor saiu, as águas desceram. Quem tivesse ali desceria junto, morreria, certamente. Lembrando que estava em época de cheia. Temos que ficar perto do Senhor. E aqui no final, ele firma de novo sobre esse memorial, como deveria ser feito e como deveria funcionar aquele memorial. Contar, testemunho. Aquela geração não tinha passado pelo Mar Vermelho. Só ouviram falar. Agora eles tiveram a sua própria experiência com Deus. Agora os olhos deles viram. E eles agora iriam entrar para a terra prometida. E tinham essa incumbência, testemunhar, contar os feitos do Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso, o que o Senhor havia feito por eles. Essa é a palavra para nossa meditação hoje. Traga lembrança. Faça o seu memorial. Não esqueça, Satanás é muito estratégico para que nós nos esqueçamos o que Deus fez por nós. Mas Deus fala, traz a memória, traz as suas pedras e faça o seu memorial. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.